Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bem significativo da palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo-chave do texto, que é o versículo 19. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Queremos Te render graças, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E essa misericórdia fez com que o Senhor enviasse o Seu Filho único para morrer em nosso lugar e ressuscitar como garantia da nossa própria ressurreição. Nós Te louvamos, meu Deus, e Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nesses dias, um texto da palavra, ele ficou reverberando no meu coração durante toda a semana, todos os dias da semana. É um texto que tem Apocalipse, foi citado aqui quando nós vimos o pequeno vídeo que foi passado no início, que diz que o Senhor vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele esteve morto, mas esse que está vivo pelos séculos dos séculos. E isso é um alento para os nossos corações. E em tempos de liberalismos teológicos, onde há uma facção que se diz cristã, mas que tem enveredado por um liberalismo herético, e esses têm dito que não existe ressurreição. E lendo esse texto, todo o texto que nós vamos meditar nele nesta tarde, nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos de Corinto, que era uma cidade grega, e os gregos, eles não criam na ressurreição. Eles achavam que o viver no corpo físico era uma prisão. E o problema é que essa visão, essa filosofia grega acabou entrando na igreja cristã e contaminando alguns. E embora não houvesse aqueles que estavam verdadeiramente firmados na fé, firmados na esperança da ressurreição, havia aqueles que estavam meio duvidosos por causa da contaminação daqueles outros que estavam lá fora e que vinham trazendo para dentro da igreja essa filosofia grega. E a gente vê que Paulo, ele se esforça, ele faz uma boa argumentação para mostrar àqueles irmãos da igreja de Corinto que o Senhor verdadeiramente havia ressuscitado. Ora, a ressurreição é uma vida mestra do cristianismo. Não podemos conceber cristianismo sem ressurreição. Jesus ressuscitou de fato. O nosso Cristo é um Cristo vivo, é um Cristo real, é um Cristo presente. E Ele diz na sua palavra que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Eu creio firmemente que o Senhor está neste lugar. Amém. E quando nós nos dirigimos a Ele,
quando nós nos colocamos à mercê do seu Espírito, diante das nossas demandas, nós clamamos ao Senhor. Ele é um Deus que responde orações. Ele é um Deus que nos acode. Ele é um Deus que é vivo, é um Deus presente. Isso me emociona, isso me enche o coração de alegria, porque o Senhor é aquele que não nos deixa sozinhos. Se nós servíssemos a um Cristo morto, se nós servíssemos ao Cristo morto das procissões, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E eu queria chamá-los, eu queria convidá-los para, junto comigo, nós fazermos um breve passeio por esse capítulo, pelo menos até o versículo 19, todo o capítulo, é bom que você leia também, porque ele fala, em todo o capítulo ele fala da ressurreição, mas especialmente dos primeiros versículos até o versículo 19, ele faz uma argumentação muito bem fundamentada daquilo que as Escrituras dizem acerca da ressurreição. Então, ser crente não é apenas ter fé na pessoa do Cristo. Antes, ser crente é aquele que crê no Cristo vivo, ressurreto, como revelado na mensagem integral do Evangelho. Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aqueles irmãos de Corinto, ele procura trazer à memória daqueles irmãos. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para o texto. Ele procura trazer à memória daqueles irmãos 4 verdades fundamentais acerca da ressurreição. E a primeira verdade que ele traz à memória dos coríntios é que a mensagem que ele havia pregado e eles receberam e creram. Ou seja, Paulo diz: olha, eu quero lembrar vocês que a mensagem que eu preguei a vocês, vocês receberam e creram e foram transformados. Então o texto nos versículos 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então a primeira coisa que Paulo diz àqueles irmãos, e o Espírito traz a cada um de nós hoje, em tempos de heresias, em tempos de liberalismos teológicos, onde tem sido negada por uma facção até importante do cristianismo a questão da ressurreição. Paulo lembra daquilo que nós recebemos, daquilo que nós cremos, daquilo que veio e nos transformou verdadeiramente, ao ponto de nunca mais nós sermos as mesmas pessoas. E aqueles irmãos, a mensagem foi pregada na íntegra, houve mudanças reais, houve transformação. Um Salvador morto não poderia fazer aquilo que se operou no meio dos coríntios e que tem se operado no nosso meio. Então essa é a primeira verdade, a primeira viga mestra que nós precisamos recorrer para entender que verdadeiramente houve ressurreição. Os leitores de Paulo haviam recebido a palavra, crido em Jesus, e agora se encontravam firmados nessa verdade libertadora. Jesus é real, Jesus está vivo. E caso Paulo tivesse falado de um Cristo morto, não teria havido genuína conversão. A segunda verdade que ele traz à memória daqueles irmãos, e o Espírito traz à nossa memória hoje, era aquilo que as Escrituras do Velho Testamento haviam falado, haviam mostrado, haviam apontado acerca da ressurreição. Então Paulo apela para o testemunho dessas Escrituras antigas, e a síntese do Evangelho é: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu a muitos e voltará.
Então eu queria convidá-los, se você não quiser abrir a sua Bíblia, deixe que eu vou ler para você. Eu trouxe pelo menos 3 dessas escrituras, para que nós possamos olhar para elas e ver aquilo que fora dito tanto tempo antes da primeira vinda de Jesus. Então o Salmo 16:10 diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Primeiro testemunho das escrituras trazido pelo salmista. Depois eu queria trazer Isaías 26, o pequeno vídeo que nós vimos, fazia uma menção do capítulo 53 de Isaías, que fala a respeito do ministério terreno de Jesus, do sofrimento terreno de Jesus. Mas eu queria trazer o Isaías 26:19, que diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Terceiro texto que eu queria trazer é um texto muito conhecido e muito citado, que está em Jó. São palavras de Jó também lá atrás. Capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém. Jó já olhava para Jesus, olhava pela fé e já via o seu Redentor vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor é Deus de vivos e não Deus de mortos. A terceira verdade, a qual Paulo traz à memória dos coríntios, era um testemunho daqueles que viram o Senhor ressurreto. Então Paulo traz dos versículos 5 a 11, ele diz: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Eu achei muito interessante que Paulo faz uma menção. Ele traz uma pequena lista daqueles que viram o Senhor ressurreto. E eu não sei se, por implicância paulina ou não, ele encabeçou essa lista com Pedro. Mas, na verdade, a primeira pessoa a ver o Senhor ressurreto foi Maria Madalena. E essa semana eu ouvi uma frase, um pensamento de um autor cristão, muito alentadora, e dizia o seguinte, que a maior verdade do cristianismo foi revelado a uma mulher. Ela viu o túmulo vazio, e não apenas viu o túmulo vazio, ela viu o Senhor ressurreto. Foi a primeira pessoa que viu o Senhor. E eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. Eu já chorei tudo que tinha que chorar hoje, não sei se ainda vou chorar mais, mas enfim. É um texto que eu já li tantas vezes, mas hoje esse texto ele teve uma conotação especial para mim. E esse texto está em João, capítulo 20. O texto desse encontro de Jesus com Maria vai do versículo 11 ao 18, mas eu queria chamar a atenção da igreja para 2 versículos. Versículo 15 e o versículo 16. Manuela leu um texto lindo também, desse encontro do ponto de vista de Lucas, né? Que foi perguntado pelos anjos a Maria.
Por que buscar entre os mortos aquele que vive? E aqui, do ponto de vista de João, perguntou-lhe Jesus. Ela já tinha se avistado com os anjos já tinham dito a ela que o Senhor não estava ali. Mas aí perguntou-lhe Jesus, ela olha para trás, vê Jesus, mas não reconhece. E Jesus pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. E a gente fica imaginando como estava o coração daquela mulher, a tristeza profunda, a sensação de abandono. E de repente disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Meus amados, olha, um morto jamais chamaria pelo nosso nome com tanta familiaridade. Embora no primeiro momento, talvez o desespero, a angústia de Maria, o luto, o pesar, tivesse impedido que ela reconhecesse o Cristo ali na frente dela, mas a voz do Cristo, ela é inconfundível. Essa voz que nos chama, essa voz que continua falando conosco, falando com cada um de nós. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, como é que Jesus fala com você? Eu digo, eu não sei lhe dizer como Jesus fala comigo, eu só sei que ele fala, eu só sei que é assim. Como diz a nossa irmã Ruth, quantas vezes você está naquele momento de tanta tristeza, de tanto pesar, de tanta angústia de alma, são tantas as coisas que nos cercam, são tantas as demandas que estão à nossa volta, mas quando Ele nos chama pelo nome, é inconfundível. Então o Senhor hoje pode perguntar a cada um de nós, qual é a razão do seu choro? Por que você tem chorado? Eu estou vivo. Estou vivo pelos séculos dos séculos, amém. E prometi estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria voltar para o texto, novamente. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Esse texto que é o texto áureo da mensagem de hoje. Na verdade, foram 12 aparições. A primeira delas foi a Maria, que não viu só o sepulcro vazio, mas viu o Senhor ressurreto e teve essa experiência linda com o Senhor. Depois apareceu a Pedro e aos demais discípulos, a Tiago, meu irmão de Jesus, que alguns teólogos dizem que não foi o irmão de Jesus que viu Jesus, mas foi porque só assim ele foi chamado de apóstolo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E por fim, ele foi visto pelo próprio Paulo na estrada de Damasco. Naquele momento em que ele persegue a igreja de Deus, e o Senhor encontra ali, tira-lhe a visão terrena, e abre-lhe a visão espiritual, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, meus amados, ele próprio estava ali como uma testemunha ocular da veracidade da ressurreição. Então, como é que alguns, de repente, que andavam bem, que corriam bem, e agora de longe do Senhor, agora vão? Como é que se explica isso? Como é que essas pessoas se deixaram contaminar por vãs filosofias, por falácias, por isso, por aquilo, e deixaram de crer em algo que é o cerne do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo? E a quarta e última verdade que Paulo usa para encerrar a sua defesa, trazendo à memória dos coríntios, o fato da grande inutilidade que teria o Evangelho e da própria fé e esperança cristãs, caso Jesus não tivesse ressuscitado. O Evangelho seria inútil, a nossa fé seria vã,
a nossa esperança seria no nada, seria pouco mais do que um pensamento positivo. Mas a nossa esperança, ela vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa esperança é uma pessoa e se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quando nós olhamos para o Cristo, nós nos lembramos disso. Isso nos faz recobrar o ânimo das nossas lutas diárias. E o texto, dos versículos 12 a 19, diz o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe, como estão dizendo alguns de vocês que não existe ressurreição. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de você, é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Numa outra versão diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Porque toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança teria desmoronado. Nós teríamos medo da morte, nós viveríamos assombrados com tudo e com todos, mas nós temos confiança, nós temos esperança, nós temos fé plena numa pessoa que está viva, está conosco. Negar a ressurreição seria tornar o cristianismo uma ilusão, uma tolice. Não haveria perdão de pecados, não haveria regeneração do espírito morto, não haveria mudança profunda de vida, e nós permaneceríamos na condição de mortos nos nossos delitos e pecados. A ressurreição é o cerne da esperança do cristão, não só nesta vida, mas na vindoura. Como diz o velho hino, que não é tão velho assim, mas ele diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O que é que toda essa defesa da ressurreição trazida pelo apóstolo Paulo traz para nós nos dias de hoje? Em primeiro lugar, eu gostaria de recorrer às palavras também do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria viva esperança. Amém? Segundo lugar, nos dias atuais, quando parece faltar fé e esperança para muitos de nós, essa palavra nos traz grande conforto. O mote de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Porque a nossa esperança, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção fugaz, ela é uma pessoa chamada Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em quarto lugar, o esperançoso na vida eterna não está à mercê do acaso, mas guardado pelo poder de Deus. Finalmente, devemos fazer a grande declaração que motivou esta mensagem. O Senhor vive, há esperança, e Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.